A Nova República foi finalmente a restauração da República Galáctica, como resultado da luta da Aliança Rebelde contra o Império. Composta por diversos mundos da galáxia, mas diferente da antiga República, sua capital não ficava em Coruscant. Primeiramente se estabeleceu em Chandrila, planeta natal da chanceler da rebelião Mon Mothma. Depois, foi transferida para Osnium Prime, que foi a capital final pelas 3 décadas que se sucederam. A Nova República foi fundada um ano após a Batalha de Endor, e sua organização tinha um terço do tamanho dos governos anteriores. Estava dividida entre o Exército, o Comando de Caças e o Comando Naval, cujas insígnias eram todas iguais, apesar das patentes diferentes. E esses são os ranks da Nova República. O Exército da Nova República foi o ramo militar do novo governo democrático da galáxia e entrou em batalha pela primeira vez na Batalha de Jakku contra o Império. Alguns anos depois, se tornaram responsáveis pela supervisão de transportes, segurança e guardas do complexo senatorial. A primeira patente de oficial logo acima dos soldados são os segundos tenentes, identificados por uma etiqueta preta com uma faixa e o símbolo rebelde. Primeiro tenente, obviamente vem acima do segundo, identificados pela etiqueta com 2 faixas, uma mais fina que a outra, e o símbolo da rebelião. Os capitães eram identificados com 2 faixas na etiqueta, junto com o símbolo dourado da rebelião. Major tinha 3 faixas, a do meio era mais fina, juntamente com o símbolo rebelde. Na Nova República, havia um ranking de tenente-coronel, identificados por 3 faixas iguais em sua etiqueta. Coronel dispunha de 4 faixas ao lado do símbolo rebelde, e era a patente mais alta do comando do Exército da Nova República. General de Brigada já fazia parte do alto comando do Exército, e era o mais baixo, identificado por sua estrela de prata e o símbolo da rebelião dourado. Major-General, identificados com 2 estrelas prateadas, juntamente com o símbolo dourado da rebelião. O Tenente-General era identificado pela etiqueta de 3 estrelas prateadas, ao lado do símbolo da rebelião. Diferente da República antecessora, um general não era o posto mais alto do Exército, e sim o segundo, identificado pela etiqueta com 4 estrelas prateadas, enfileiradas ao lado do símbolo dourado da rebelião. Alto General era a patente do alto comando do Exército mais alta, com 5 estrelas que formavam um círculo junto com o símbolo da rebelião dourado. O Comando de Caça Estelar da Nova República era uma divisão das Forças de Defesas Combinadas da Nova República e atuavam em conjunto com a Marinha como um ramo de exército. Normalmente utilizavam caças do modelo Wing, como A-Wings, B-Wings, I-Wings e principalmente os X-Wings. Os oficiais pilotos eram pilotos comuns. Muitos deles serviram desde a rebelião, passando pela Nova República e servindo na Resistência. A maioria dos oficiais de voo não eram pilotos. Eles ficavam mais nas naves capitais ou bases, principalmente controlando o tráfego aéreo de caças. Identificáveis por sua insígnia de etiqueta preta, com 2 faixas douradas, uma maior que a outra, e o símbolo da rebelião. Os tenentes já eram uma patente de setor de comando de caças. Muitos deles eram pilotos. Podiam ser identificados pela insígnia com 2 faixas douradas e o símbolo rebelde. Líderes de esquadrões, identificáveis pela etiqueta com o símbolo da rebelião e 3 faixas douradas. Comandantes Wings eram os líderes principais dos esquadrões de caças. Sua identificação era a etiqueta com 3 faixas douradas. Capitão de grupo, outra patente que não era necessário ser piloto. Eles podiam tanto estar liderando seus esquadrões em batalha, quanto monitorar e enviar táticas de uma nave capital. Em sua identificação tinham 4 faixas douradas, com o símbolo rebelde. Comodoro de voo era a patente mais baixa do alto comando do Corpo de Caça Estelar da Nova República.
identificáveis pela insígnia com uma estrela de prata e o símbolo rebelde dourado. Os marechais de voo tinham a insígnia com o símbolo rebelde dourado e 2 estrelas de prata. Um vice-marechal era reconhecido pelas 3 estrelas de prata ao lado do símbolo dourado da rebelião. Os marechais tinham 4 estrelas de prata em forma de fila, ao lado do símbolo rebelde dourado. Um alto marechal era a patente mais alta dentro do comando de caças, identificáveis pela etiqueta com o símbolo da rebelião dourado e 5 estrelas prateadas em forma de círculo. O Comando Naval da Nova República era mais conhecido como Marinha ou Frota de Defesa da Nova República, e era a principal força militar do governo, formada a partir da antiga frota rebelde logo após a Batalha de Endor. 30 anos depois, era a maior força militar da galáxia, mas ainda não era nem a metade da frota da República Galáctica. Alferes era um posto de oficial júnior. Serviam a bordo das naves como tripulação, agindo em sistemas de comunicação, navegação e diagnósticos, identificados pela insígnia com uma faixa dourada e símbolo da rebelião. Grau de Tenente Júnior, normalmente abreviado para Tenente Júnior, era o oficial de patente mais baixo da frota. Em sua etiqueta de insígnia, tinham 2 faixas douradas de tamanho desigual, com o símbolo rebelde. Tenentes, posto comissionado de baixo nível, identificáveis pela insígnia com 2 faixas douradas e símbolo rebelde. Tenente Comandante, o posto mais alto dentre os tenentes e o mais baixo dentre os comandantes. Normalmente ficavam acima dos capitães, no entanto, na Nova República ficava abaixo. Identificáveis pela etiqueta com 3 faixas douradas, a do meio mais fina e símbolo da antiga rebelião. Comandante era normalmente uma patente que fazia parte do alto comando. No entanto, esse rank dentro da Nova República antecedia o capitão, algo que não era comum. Sua posição era identificada pelas 3 faixas douradas na etiqueta. Os capitães já podiam comandar naves como fragatas ou destroyers, assim como os comandantes, uma das posições mais comuns em uma marinha. Na Nova República, eram identificados pela insígnia com 4 faixas douradas ao lado do símbolo da rebelião. Comodoro, rank que já fazia parte do alto comando da Marinha da Nova República, em uma posição normalmente de alto escalão. Eles comandavam normalmente uma das maiores naves da frota, identificáveis pelo símbolo dourado da rebelião e uma estrela de prata. Contra-almirante, patente de alto escalão, no entanto, a mais baixa dentre os almirantes. Sua etiqueta possuía 2 estrelas de prata e o símbolo dourado da antiga rebelião. Logo acima estavam os vice-almirantes, identificáveis pelas 3 estrelas prateadas e símbolo rebelde dourado. Um almirante era um posto de comando sênior de alto escalão e indispensável em qualquer marinha. Podendo comandar toda uma frota, eram identificados pelas 4 estrelas prateadas e enfileiradas ao lado do símbolo rebelde. Um alto-almirante não era exatamente necessário em uma frota. No entanto, eram poucos os que chegavam a esse ranking. Em sua etiqueta de identificação, estavam 5 estrelas de prata juntamente com o símbolo rebelde. Alto Comando da Nova República era um posto de oficiais que lideravam todas as forças militares, tanto terrestres quanto espaciais. Estiveram no comando até que a democracia fosse estabelecida de fato. Quando estabelecida, o alto comando esteve sob ordens do Senado Galáctico da Nova República e fazia a ponte entre o Senado e as forças militares.